Boa tarde, todo mundo. Que saudade. Boa tarde, Mamedão, Lúcia. Boa tarde, todo mundo. Saudade de todo mundo. Eu sei que eu sou um cara otimista e que daqui a pouco a gente vai estar de novo podendo fazer eventos presenciais, mas o online também é muito legal. A gente já se acostumou, né? Já fazem mais de um ano que a gente está nessa onda de online e vem dando certo igual. Hoje é um dia, como já foi falado, muito especial. A gente tem uma pessoa muito querida, muito profissional, muito sábia nesse negócio na sala. E agora, ouvindo os diamantes falando, os duplos, os triplos, e essas pessoas falando sobre a Luísa, me vieram algumas coisas à mente, né? Algumas lembranças. O Miguel, diamante de Joinville, o Superman, nosso Superman, falando de um seminário que a gente teve com a Luísa em Balneário Camboriú. Na época era organizado principalmente pelo Couto e pela Rose. Eu acho que a Mabê ainda morava em Porto Alegre naquela época. Não sei se a Mabê estava lá naquele dia, não me lembro. Mas eu me lembro que foi um seminário, naquela época a gente ainda fazia em Balneário, que ainda cabia lá em Balneário. Hoje até tem um centro de eventos grande em Balneário, mas na época não tinha. Então o Couto alugava um salão lindo, num hotel muito bacana lá, que eu acho que a gente fechava para 700 pessoas, a gente pagava para 700 pessoas, que era, entre aspas, a capacidade máxima de uma sala linda, com um palco. Eu adorava aquele local. Pena que passou a não caber mais ninguém lá. Eu acho que o seminário da Luísa foi o último lá exatamente por isso, porque quando a gente fez um seminário com a Luísa, deu problema. O problema foi superlotação. Então, eu me lembro, gente, foi muito gozado que a gente de terno e gravata, eu, o Couto, a galera que ajudava no fundo da sala, pegando mais cadeira, num estoque que o pessoal não queria deixar, daqui a pouco a gente já tinha invadido lá o estoque, trazido mais cadeira, e que eu tive que ir para o começo da sala, lá para o palco, e pedir para as... Nunca tinha feito isso, para as pessoas fazerem uma ola viva. Então, as primeiras fileiras pegavam a sua cadeira, levantavam, davam 2 passos para frente e sentavam. E a segunda fileira, a terceira, para a gente abrir espaço lá atrás para encher de mais cadeiras. E a gente abarrotou aquele hotel, o pessoal ainda bem que deixou, não cobraram mais por isso, e foi um seminário da Luísa Donadella em Balneário Camboriú, talvez ela se lembre. Estava me lembrando também as pessoas falando, acho que foi a Fê que comentou que a Luísa estava presente na primeira viagem de diamantes. A Luísa e eu entramos mais ou menos na mesma época no negócio, com algumas semanas de diferença, não sei se eu antes dela ou ela antes do que eu, mas foram no máximo 2, 3 semanas de diferença entre um cadastro e outro, que hoje em dia não faria a menor diferença, né? A Luísa chegou a diamante bem mais rápido que eu e ela estava nessa primeira viagem dos diamantes, eu não estava, só fui participar de uma viagem diamante no ano seguinte. E nessa primeira viagem diamantes, na verdade, no dia 2 de abril de 2011, quando teve a inauguração oficial do canal num evento no hotel Unique, um hotel diferenciado lá em São Paulo, um evento que contou com 800 a 900 pessoas. Eu me lembro que eram, já sendo reconhecidos no palco, 13 rubis, 13 casais ou IDs, enfim, 13 IDs tinham chego a rubi naquele evento. Até o dia 31 de março para dia 2 de abril está sendo reconhecido, né? E eu era um desses, e a Luísa era outro. E desses 13, os outros eu não me lembro quem são, porque não estão mais no negócio. Então, por um lado, não foi vantagem nenhuma ter entrado antes, senão os outros 11 pessoas hoje seriam triplos diamantes alguma coisa. Não fez diferença para eles, porque eles desistiram. Mas para a Luísa e para mim fez muita diferença, porque o fato da gente estar há 10 anos fazendo isso, são 10 anos errando, acertando. A Luísa, há mais tempo que ela já foi, como foi mencionado, ela já foi ícone em multinível numa empresa americana que teve na década de 80, década de 90 aqui no Brasil, e ela era gigantesca naquele negócio. Então, assim, pelo menos para mim, a Luísa participou desse tempo de Polishop, desses 10 anos, a gente, por ter passado por tudo que a gente passou, a gente tem uma visão, uma segurança que talvez quem está chegando agora não tenha, de se lembrar, a gente viveu isso, da gente começar um negócio que nem de perto era o que é hoje. A gente, quando começou o negócio, não tinha 1/10 dos produtos, não tinha a linha B-Emotion, não tinha a linha Vive Smart Nutrition, não tinha a linha de limpeza, não tinha quase nada comparado, não tinha Turbo Fryer, tinha, na época, eu acho que o produto mais chique da época era um grill George Foreman, né? A Polishop tinha muitos produtos, mas o bacana na época era o grill George Foreman, e eu acho que talvez aquele Air Climber eram as coisas que mais chamavam a atenção. Então, assim, tudo que eu e a Luísa vivemos e fizemos para dar certo, né?
foi baseado numa visão. A gente não tinha certeza que um dia iam ter viagens, porque não tinha ainda. A gente não tinha certeza que um dia as pessoas iam ganhar Mercedes. Hoje nós já ganhamos a nossa e outras pessoas aqui na sala já ganharam. Então, quem chega hoje, cara, os caras já ganharam Mercedes, os caras já viajaram. Alguém entra no canal do Polishop com você no YouTube, tem vídeos de dezenas de viagens da gente pelo mundo, pelo Brasil. Mas naquela época a gente teve que acreditar numa crença interna, numa visão, e o fato de ter uma pessoa dessas, com essa categoria, com esse acúmulo, essa bagagem de conhecimento, nos ensinando hoje aqui, eu tenho certeza que vai fazer diferença para muita gente hoje no negócio, se usar esse conhecimento, se pegasse, né? Se anotar e se prestar bastante atenção, baixar a guarda, abrir o coração, abrir as duas orelhas e botar foco nisso aqui. Então, sem mais delongas, trazer diretamente de São Paulo essa querida amiga minha, que eu adoro, é uma honra ser amigo dela, para nos ensinar um pouquinho hoje à tarde. Aproveitem muito. Luísa, obrigado, um super beijo, direto de São Paulo, triplo diamante. Luísa Donadelli, por favor. Olá, minha gente, estão me ouvindo bem? Ótimo. Ótimo, então vamos lá. Vocês combinaram aí, né? Vocês combinaram, vocês vão ficar todo mundo fora da tela, eu sozinha aqui? É a primeira pergunta que eu faço. Pelo menos você, fica aí, Cris, vai, precisa ficar alguém aí para eu olhar. Vocês combinaram, né? Vocês combinaram. Acho que o Cris falou, olha, todo mundo hoje vai falar da Luísa aqui, para deixar ela lá em cima, né? Safadeza isso. Gente, olha, do fundo do coração, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa tarde. Nossa, eu tenho lembranças assim maravilhosas. Ai, Fernanda, nós temos história para contar. Marilete, nós temos história para contar. Cris, né? O pessoal, eu estou citando o pessoal mais antigo, porque eu às vezes paro para pensar como é que a gente ficou, né? Porque aquilo que o Cris falou, a gente acreditou em algo que não sabia o que ia acontecer, na verdade. Mas foram momentos maravilhosos. Isso, né, faz parte da nossa história e isso não tem como deixar para trás. Então, do fundo do coração, esse monte de diamante que apareceu aí, olha, um beijo para todos vocês, mas vocês falaram tanto de mim, que aí eu fiquei assim, mas será que eu sou tudo isso? Sabe por quê? Porque quando eu vou falar para vocês, para qualquer pessoa, eu fico uma semana antes, na minha cabeça, pensando, o que eu vou falar? Eu não sei quase nada, tudo, já falaram tudo. E aí eu entro lá no Sistema Winner, eu olho o que o pessoal está falando, os treinamentos, e eu falo, mas é tudo igual, né? Porque o marketing multinível ele é uma receita. E aí você fala, o que eu vou falar para acrescentar no meio de tanta gente boa como vocês? Porque, olha, vou falar uma coisa. Chegar a diamante é uma maratona, né? Então, uma jornada, na verdade. Chegar a diamante, a duplo, o triplo, é uma jornada. Nós vamos falar dessa jornada um pouco hoje. Eu não vou aqui ficar falando muito dos 8 passos em si, porque eu acho que nós temos todo um sistema que já está prontinho, que fala disso. Mas, em primeiro lugar, minha gratidão por todos vocês que estão na sala, vocês que são novos. O que acontece? Se vocês não me conhecem, pode ser que vocês, às vezes, vão ouvir alguma coisa aqui que vocês vão até se assustar um pouco. Mas não se assusta, não, porque, assim, eu não vou magoar ninguém, não é intenção de eu ofender ninguém. Mas eu vou falar algumas coisas que vocês fazem também, que a gente faz, as grandes cacas, né? E que a gente, às vezes, não escuta, entende? Então, se você ainda não chegou nesse ponto, porque é mais ou menos assim, olha para cá, olha para mim. É mais ou menos assim, a gente começa a beber nesse negócio, porque eu não sei. Olha, tem tanto título aí, eu vi gente que tem assim, né? Tem médicos aqui dentro, tem advogados, tem engenheiros, tem pessoas com pós, com isso, com aquilo. Mas, cara, eu acho lindo tudo isso, maravilhoso, de verdade. Mas, assim, quando a gente começa nesse mundo de marketing multinível, a gente é todo mundo bebê. Não serve para nada o que a gente aprendeu lá fora. Sabe por quê? Porque aqui nós temos que entender de gente.
e nós não aprendemos a entender de gente, entenderam? A gente aprendeu um monte de coisa aí fora, mas não aprendeu a entender de gente. Então, eu tenho uma cola aqui com alguns tópicos, viu? Eu não sou assim tão especial. Então, a gente vai olhando aqui, vai lembrando e vai falando. Então, você que é novo, seja muito bem-vindo. Entenda que alguma coisa que você não entender é porque você ainda está numa fase do negócio, né? Que é muita informação. E, de repente, eu vou falar uma coisa que eu estou falando para o diamante ou para o duplo aqui, né? Para cair, às vezes, a ficha dessa pessoa, desse nível, né? E, às vezes, você não vai entender muito. E, às vezes, muitas pessoas falam que a minha sinceridade, né? Enfim, a minha forma de falar, às vezes pode ofender, né? Algumas pessoas. Mas eu garanto para vocês que não é. A gente tem uma história para contar. E eu vou contar um pouquinho dessa história quando eu comecei. Porque quando a gente conta a história da gente, outras pessoas se inspiram. Entende? Então, às vezes, fica repetitivo para as pessoas, porque quem já... Nossa, imagina, a Fernanda já conhece a minha história há muito tempo, o Cristo, as pessoas estão mais antigas aí, né? Aliás, a Maria Lúcia não está aqui, mas eu queria mandar um beijo para você, viu? Eu estou com muita saudade de todos vocês. Maria Lúcia, que está aqui com o Manete. A gente teve muitos momentos legais. Vamos começar, então, falando o seguinte. Vamos contar um pouquinho da minha história, da Luísa Donadeli? Na verdade, o que acontece? A vivência, né, ela dá experiência, entende? A vivência dá experiência. Então, juntando tudo, é importante. Quando eu comecei o marketing multinível, fazem 30 anos, porque eu pedi para vocês ficarem na tela, mas se vocês cansarem, também vocês podem sair, por favor. Era só para eu poder não ficar tão sozinha, tá, gente? Fiquem à vontade aí, se alguém quiser entrar, sair, sei lá. Então, gente, é o seguinte, há 30 anos atrás, eu era uma pessoa comum, a minha história, né? Comum, que eu quero dizer, uma pessoa que trabalha 8, 9 horas por dia, mãe, eu tinha 3 filhos pequenos na época, né? O Felipe, Vinícius e o Vitor, eles têm diferença bem próxima, então era um menino, o Vitor, por exemplo, que a maioria de vocês conhece, ele tinha 1 aninho, 2 aninhos quando eu conheci o multinível. E o Vinícius era uma diferença de 1 ano só, e o Felipe mais 2, então era assim, era um de 2 e um de 4. E naquele momento, eu não posso dizer que eu tinha uma vida muito ruim, mas era uma vida difícil, de ter que trabalhar, de fazer conta, né, para pagar as coisas, um apartamento financiado, o carro também financiado, que a maioria das pessoas vivem assim. Luciana, olha aqui, que bonitinho. Eu sei que você sabe de onde veio. Então, o que acontece? Naquela época, eu estava incomodada. Então, eu quero dizer para você que eu acho que quando a gente está incomodado, as coisas acontecem. Eu estava incomodada porque eu estava cansada, com 3 filhos pequenos, de ter que trabalhar todo dia. Não é fácil, para quem é mãe sabe disso. E eu trabalhava, tinha que sair de manhã, eu não queria abrir mão do meu trabalho, eu trabalhava numa empresa e eu não queria porque eu sempre quis ter meu dinheiro. Então, enfim, eu até tinha possibilidade naquela época, porque o pai dos meus filhos era médico, de ficar em casa. Mas eu não queria abrir mão, só que era muito difícil para uma mulher. A jornada é grande, porque você, além de ter que chegar em casa do seu trabalho, por mais que você tenha uma empregada, e eu não era rica, porque quando você é rico é muito fácil. Você arruma várias babás, você tem empregado. Agora, quando você não é rico, é difícil ter 3 filhos, trabalhar o dia inteiro, né? Chega em casa, faz comida, cuidar, escola, é muito complicado. Então, eu comecei a pensar em montar alguma coisa para mim, entendeu? E eu queria montar alguma coisa, porque eu achava naquela época que se eu montasse um comércio, alguma coisa, eu ia trabalhar pouco e ganhar muito, eu achava. Então, eu falava, o que eu vou montar? Será que eu monto uma loja de bebê? Será que eu monto isso? Mas eu também não tinha dinheiro para montar, porque todo negócio próprio, a Luciana, por exemplo, que está na sala, sabe disso, que ela já foi dona de restaurante, o Dudu também, precisa de grana, meu. Então, o que acontece? Hoje, né, eu tenho mais ciência disso, que existe a lei da atração mesmo, né?
Até porque eu comecei a pensar, então quando você pensa, você atrai. E é verdade isso. Hoje existe, é científico isso. Então, o que você não pode é desistir do teu pensamento, daquilo que você almeja, né? Então, gente, eu comecei a pensar o que pode acontecer. E do nada, gente, pensa isso há 30 anos atrás, quando não tinha internet. A gente não tinha nem celular naquela época. E me aparece alguém falando de um negócio chamado marketing multinível. Agora, imagina, quando nunca ninguém ouviu falar no Brasil praticamente disso, eu ouvi. E o que me chamou a atenção, o convite foi feito, inclusive, errado. Foi um convite, assim, olha, é um negócio que dá muito dinheiro, que os americanos estão chegando no Brasil, que era a primeira empresa que estava entrando no Brasil. Passaram o endereço, a pessoa não era de São Paulo, a pessoa morava em Curitiba, inclusive, estava aqui em São Paulo, era um médico que estava passando por aqui, e falou que estava acontecendo isso e me deu o endereço. Quando eu cheguei nesse endereço, era uma reuniãozinha de 30 pessoas. E acontece que eu levei umas 2 ou 3 semanas para ir também. Eu não tive o acompanhamento do convite. A pessoa convidou, ela ligou uma vez depois, perguntando se eu tinha ido. Aí ela falou, poxa, vai ver, muito bom. Só não tinha nenhum preparo, sabe? E eu fui naquela noite para ver o plano. Cheguei lá com essa reuniãozinha de 30 pessoas. Gente, foi o pior plano, em 30 anos da minha vida, foi o pior plano que eu vi, de verdade. E eu vou falar para vocês que não é o plano que patrocina, não. Vocês vão entender isso, eu espero não esquecer de falar isso. Porque tem um monte de inocente que acha que assim, o palestrante, deixa eu escolher o palestrante. Se for o Pintal, eu vou, se não for, não for. Gente, isso não existe. Por quê? Porque, Cris, é verdade, o cara, ele não sabia falar, porque era normal, estava começando o negócio. E vocês sabem como é que eu vi o plano de marketing multinível? Numa lousa. Gente, o cara ficava desenhando bolinha e fazendo conta. E o cara não sabia se expressar, o cara era tímido. Pensa na pior pessoa que você já viu o plano. Era aquilo. E eu olhei para aquilo, eu não entendi nada. Eu só gravei assim na minha cabeça. Se você encontrar, na época, o plano, não sei porquê, eu gravei que se eu tivesse 9 pessoas, porque o plano lá era 9 bolinhas, porque tinha que fazer 6 esmeralda para chegar a diamante, o plano daquela empresa. Aqui são 3, né? E vocês acham difícil. Olha como vocês são mole. E na época eram 6 diamantes. Mole, porque, gente, quem viveu lá e está vivendo hoje, vocês não têm ideia, às vezes, como eu me sinto irritada de ver como as pessoas dão desculpa. Porque era tudo muito mais difícil. E, gente, eu me lembro que fiquei gravado na minha mente que eu precisava de levar 9 pessoas só. E com 9 pessoas eu ficaria rica. Entendeu? Porque a matemática mostrava aquilo. Se cada um faz isso, cada um faz aquilo, exatamente como é o nosso plano. E eu saí dali, e naquele dia, na verdade, eu fui para um jantar ainda, depois da reunião. E, cara, nesse jantar, eu cheguei muito entusiasmada, eu tomei uns vinhos, e aquilo não saía da minha cabeça. Gente, eu não sei se quando vocês viram o plano, eu fico indignada de mostrar um plano hoje, e a pessoa fala amanhã a gente conversa. Vocês já ouviram essa desculpa? Você mostra o plano, daí no dia, aí você acompanha o cara, ele fala, amanhã a gente conversa. Quando uma pessoa me fala isso, me dá assim uma agulhada. Eu falo, meu Deus, mas como assim? Por quê? Porque eu saí daquela reunião, fui jantar, e quando eu cheguei lá, eu comecei a tomar vinho, mas aquilo era, nossa, eu já estava vendo dólares e mais dólares e mais dólares, porque a empresa era americana, então se mostrava o plano em dólares, de 2 a 10 mil dólares, um plano de marketing de 2 a 5 anos para você chegar a diamante. Olha, eu cheguei em casa por volta de 1h da manhã e eu fui fazer ligação 1h da manhã. Vocês acreditam ou não sei se eu estava bêbada, mas eu liguei para meus irmãos na mesma noite, porque aquilo ardia dentro de mim. É como se eu tivesse encontrado um baú de ouro, entendeu? Era a esperança, que negócio maravilhoso. Eu achei assim, não é exagero meu. Foi dessa maneira que eu saí daquela reunião, sem entender nada, e eu liguei para meus irmãos, 2h da manhã, e eu me lembro que eles falavam assim, mas o que é? Eu falava, não sei, mas é bom demais, e vocês vão ter que ir comigo terça-feira que vem, porque eu sabia que ia ter uma outra reunião na próxima terça. E naquela semana, entendeu? No outro dia eu já fui, olha, não tinha ninguém para passar um kit, não era como hoje que tinha internet.
No dia seguinte de manhã, eu lá na reunião com os crossline que estavam lá, aquelas pessoas que estavam lá, eu perguntei como eu faço para me cadastrar, mas quem te convidou? Ah, foi um cara de Curitiba. Ah, então você tem que ir lá. Tinha um centrinho de distribuição da empresa, em tal lugar que ela tinha acabado de chegar. Você tem que ir lá pegar o tal do kit. Aí eu fui no outro dia buscar o tal do kit. Falei, não, vou lá, mas o que eu faço? Chego lá sem falar com quem me contou. Cheguei lá, falei para a recepcionista assim, eu quero entrar nesse negócio aí. Mas ela falou, mas quem te convidou? Aí eu falei o nome da pessoa, ela procurou o nome da pessoa, que era lá de Curitiba, e falou, então tá, aqui você põe o nome dele. E aí me vendeu um kit. Um kit. E aquele kit tinha só um produto. Só um produto. Era um produto de limpeza. Quando eu chego em casa morrendo de pressa para ler tudo e para saber de tudo, eu abro aquela caixa, era tudo em inglês. E eu não falava inglês. E aí eu olhei para aquilo e falei, e agora? Aí eu liguei para o cara que me convidou, que não sabia nada, entendeu? Mas aí ele fez uma coisa importante. Ele falou para o upline dele que tinha alguém querendo saber, e esse upline dele, né, que também foi o meu, ligou, e aí as coisas começaram com a primeira reunião e etc., todo aquele processo. Mas então, quando eu conto isso, uma coisa que eu achei também, né, que ia ser tudo muito fácil, entendeu? Então, por exemplo, naquela primeira semana, eu comecei a convidar todo mundo, porque eu precisava de 9, eu achava na minha cabeça que na próxima semana eu tinha que levar os 9. E realmente eu cumpri com os 9. Mas eu não tinha entendido que um casal poderia ser um só, né? Porque o contrato dá direito a 2. Então, eu fui e convidei 9. Assim, o meu irmão é um, a esposa dele é outro, o outro irmão é outra, a outra irmã é outro. E teve um fato que aconteceu muito interessante que eu gosto de contar, que as pessoas até riem disso. Teve uma prima nesse meio de caminho, nessa semana, que encontrou com meu irmão, e acho que eles falaram lá de alguma coisa, e meu irmão fala para essa minha prima que eu tinha encontrado um negócio espetacular. Acho que ela estava desempregada, eu não sei o que foi, e ele mandou ela ligar para mim. E ela me ligou. E ela falou para mim, Luísa, o Carlos me falou que você viu um negócio essa semana maravilhoso e eu estou precisando ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Não dá para você, eu posso ver o que é? Eu falei, olha, infelizmente não, porque eu já tenho meus 9. Olha que absurdo, né? O quanto que eu tinha entendido do negócio. E aí eu falei para ela, não, mas não tem problema, porque o meu irmão vai precisar dos 9, então você vai ser uma dos 9 dele. Então, gente, eu não entendi absolutamente nada, mas eu entendi que dava dinheiro, entendeu? E foi uma jornada, porque aí começou a aparecer os primeiros manuaizinhos, as primeiras coisas em português, alguém começou a traduzir para a gente, entendeu? E alguns meses depois teve uma convenção, uma abertura de mercado no Brasil, com o primeiro evento, e aí as coisas foram acontecendo. Então, eu sou fruto de um sistema, que nós vamos falar mais na frente, porque se não fosse o sistema, se eu fosse depender da pessoa que me convidou apenas, eu não ia conseguir. Então, eu acho que quando uma empresa de multinível tem um sistema, já é um grande passo, porque você já tem ali uma ferramenta que te leva. Pode ser que ela não te leve até o maior nível, mas assim, a base do negócio até um diamante, com certeza absoluta leva, entendeu? Depois disso, pode ser que você precise de mais conteúdo, né? Mas eu diria assim, que o básico, sim. Então, você não precisa fazer o que eu vou falar aqui, nem deve fazer o que eu vou falar aqui, você tem que ter bom senso. Eu sempre digo para as pessoas assim, quando a gente escuta um seminário, uma convenção, a gente tem que filtrar. O que é filtrar? Não é porque a pessoa está falando alguma coisa que não... É porque, como esse negócio ele é de pessoas, então, muitos exemplos, às vezes, funciona para uma e não funciona para o outro, né? Basicamente, inclusive, por exemplo, se no convite, às vezes, porque às vezes eu vou ensinar uma forma de fazer convite, que aquele camarada que você está convidando, você tem um grau de intimidade com ele, e eu falo aqui diferente. Então, o que você tem que saber é o seguinte, que todos os eventos você tem que assistir, tem que anotar o que você puder, tem que assimilar tudo e tem que colocar em prática conforme, né, o momento.
Tem momento que sim, entendeu? Tem momento que não. Mas vamos então conversar um pouco sobre essa jornada. Quando a gente fala em jornada, a gente não está falando de um negócio da gente chegar em 3 meses, 6 meses, tá? Quando a gente fala em jornada, a gente tem que ter um tempo, né? Eu até estava lendo uma reportagem de um cara chamado Ivair Contígio, não sei se vocês já ouviram falar, é um cara que está na NASA, é um brasileiro, dá até orgulho para a gente. Ontem ele apareceu no programa da Ana Maria Braga, inclusive, me lembrou, já tinha visto alguma coisa, mas eu fui até dar uma fuçada. Ele estava dando uma entrevista e eu achei muito interessante, porque olha que orgulho para nós, né, brasileiros, saber que nós temos um cara lá dentro da NASA que, inclusive, está fazendo parte desse último, né, trabalho que eles estão fazendo aí, de mandar aquele robô lá para Marte, que acabou de chegar aí faz alguns meses. E esse cara estava contando um pouco da história dele, ele tem, inclusive, um livro. E ele era um menino pobre aqui, nosso, brasileiro, que morava em Minas Gerais, né? E quando o homem foi à Lua, que passou nas TVs, etc., ele era um menino de 9 anos de idade. E hoje ele está lá dentro da NASA, um engenheiro. Mas ele contando como foi a história dele, é uma jornada. Ele mesmo disse isso, a vida ela é uma jornada, né? Você não tem como ser bom em poucos meses, em nada, não é no multinível. Então, ele conta que ele saiu daqui de uma fazenda e quando ele viu o homem pisando na Lua, aquilo ficou na cabeça dele com 9 aninhos de idade, mas ele nem imaginou que um dia ele poderia estar lá. Mas a gente sabe hoje, né, na neurociência, que naquela hora, como ele colapsou alguma coisa ali, né? Naquele momento ele desejou, e aquilo ficou por algumas décadas, mas ele seguiu e foi acabar ficando lá hoje na NASA. E ele estava falando muito sobre isso, que eles trabalham por décadas, né? Porque eles não trabalham assim para um ano. Para um ano você ter um resultado. Ele estava, inclusive, explicando que, por exemplo, eles mandaram um robô para lá, e esse robô, só para vocês terem uma ideia, para chegar em Marte, ele levou 6 a 7 meses para chegar lá, né? E aí, agora ele fica por lá por 2, 3, 5 anos, e o pessoal aqui monitorando, fazendo tudo que tem que ser feito, para depois ter um mínimo resultadozinho. Então, assim, na vida, a gente precisa aprender também que não é assim. Eu acho que por que no multinível as pessoas desistem? Por que as pessoas, né? Porque é a expectativa que é colocada no negócio, né? A gente, por ser um negócio fácil, porque ele é fácil, né? Eu acho fácil. Mas ao mesmo tempo que ele é fácil, entendeu? Depende de várias outras coisas. Então, as pessoas colocam como uma coisa muito fácil na cabeça daquele que está entrando, e aquele que está entrando também faz isso com o outro, entendeu? Aquela coisa de ganhar dinheiro fácil. Eu sei que você que está aqui como novo, você está desesperado para ganhar dinheiro rápido, porque você veio para cá para ganhar dinheiro rápido. Você até pode ganhar um bom dinheiro rápido, porque, assim, chegar a Ruby Plus, Esmeralda, é um dinheiro rápido, porque compara com uma vida de um profissional aí fora. Tem médico aqui nessa sala, tem engenheiro aqui nessa sala. Pergunte para esses caras, para essas pessoas, se elas, quando foram fazer faculdade, né? Quantos anos que elas investiram de dinheiro, quantos anos elas ficaram sentadas de frente de um professor, quantos livros elas tiveram que ler, entendeu? Quantos seminários, eventos, né? Enfim, ligado à profissão deles, e assim, mesmo depois de formado. Então, é uma jornada lá fora. Mas aqui no multinível se duplica como uma coisa de 3 meses. E o que acontece também, que o marketing multinível, ele tem alguns momentos. Ele tem um momento de explosão, escute isso. Ele tem um momento de explosão, e algumas pessoas, não sei se eu vou chamar isso de sorte, porque sorte não existe, algumas pessoas entram no momento da explosão, que está acontecendo no multinível. Todas as empresas, tá? Hoje no Brasil, nós temos por volta de umas 30 empresas de marketing multinível, de todos os tipos, aí, sabe? E o que acontece? Se você analisar todas as empresas de marketing multinível,
elas trabalham tudo mais ou menos igual, né? E o que acontece? Isso faz uma duplicação. Então, por mais que a nossa linguagem na Polishop, a gente, né, seja uma linguagem mais coerente, mais madura, existem muitas outras espalhando coisas por aí. E as pirâmides também, entendeu? E hoje nós vamos falar também desse mundo digital, porque a internet ela é muito boa, mas a internet é muito ruim também. Eu já vivi lá e vivo todo esse processo, né? Desde quando não tinha internet, quando a gente mostrava o plano na lousa, a gente tinha pessoas que não tinham condições de ter um carro, por exemplo, elas mandavam fazer, sabe aquelas lousinhas, né, de professor? Mandava fazer uma capinha para aquela lousinha, entendeu? Para poder pendurar ela no braço aqui, para não andar com aquela coisa sem a capa, e fazia isso de ônibus. Isso, olha só, de que época, né? Isso fazem 30 anos, entendeu? E hoje você está aqui, ó, falando comigo aqui. Então, a internet, esse mundo de hoje, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito ruim também, porque as coisas se duplicam, boas e ruins também dentro da internet. Então, nós temos que saber as fontes corretas. Eu acredito muito que, em muitos casos, as pessoas vê o plano e depois, ao invés de ir buscar informação com quem está fazendo multinível, com as lideranças, com a pessoa que convidou, ela vai fuçar. E tem muita informação ruim por aí também, entende? Então, o mundo antigo para hoje, claro, nós temos que entender uma coisa. Tudo vai mudar e você tem que estar pronto para a mudança. Você tem que estar pronto para a mudança. Eu já passei várias fases de mudança. Então, existe a fase que uma empresa de multinível está na explosão, ela vai ter, qualquer uma, pode lançar qualquer produto, ela vai ter o momentinho dela de explosão, qualquer empresa. Se você entra naquele momento de explosão, você tem um lado bom, que você também explode, porque ela está no momento da explosão. Mas também, do mesmo jeito que você pode explodir, você pode depois cair. Por que razão? É simples. Porque as pessoas, quando entram com essa mentalidade de que é tudo muito fácil, então o tempo delas é menor, porque elas começam a olhar para todos aqueles que estão chegando muito rápido e ela não está, e aí ela fala, isso é muito difícil, e ela acaba desistindo, porque desistir é a coisa mais fácil que existe no multinível, ela não está perdendo nada, entendeu? Em termos financeiros. Ela não investiu 300 mil numa loja, etc, etc. E existe um momento nas empresas de marketing multinível que é um momento normal de crescimento. Isso ninguém tem culpa, né? Não dá para a gente segurar. Eu sempre digo, né? Eu estava até pensando outro dia, é como um bolo, né? Então, a hora que você colocar muito fermento no bolo, ele vai encher. Botou muito fermento, ele vai encher. Agora, a hora que você tirar ele do forno, ele vai, ó. Então, o crescimento muito rápido é ruim por isso. Mas não quero que vocês entendam isso como eu vou segurar meu negócio? É óbvio que não. Mas eu quero que você fique claro que você tem que entender essas diferenças, porque às vezes você entrou num momento que não está tendo toda aquela explosão. E aquelas pessoas que entram na fase da explosão, para quem não tem essa vivência, ela pode também achar, entendeu? Como eu disse, que ela é muito o problema. Normalmente nós somos o problema do não crescer, mas não é assim totalmente nós o culpado disso. É toda uma situação que envolve o mercado de marketing multinível. Então, a gente pode entrar nesse momento que está aquela explosão, que botou bastante fermento, e podemos entrar num momento que talvez não esteja saindo tanto diamante do forno, né? Entendeu o que eu quero dizer? Então, isso é normal. Qualquer empresa, se você estudar marketing multinível, é isso que acontece em todas as empresas. E a sabedoria está em quem tem esse conhecimento. Porque você sabe o que é o problema da falta do conhecimento? Que quando a gente tem pouco conhecimento a respeito de algo, a gente fica com medo. E o medo
tira a gente do caminho. Então, assim, não precisa ficar com medo, cada fase é uma fase. Nós estamos vivendo um momento hoje, no Brasil e no mundo, né? Hoje mudou tudo. Mas, então, eu quero dizer para vocês um pouco sobre construir um negócio da forma que é. Você tem que se adaptar. Porque assim como eu comecei na minha época, que era uma lousa, imagina se eu tivesse que voltar hoje a mostrar o plano com uma lousa. Entendeu? Vocês têm que entender que tudo é um processo de crescimento, né? O mundo está passando por isso e vai passar sempre por uma evolução em todas as categorias, em todos os sentidos. Então, a gente tem que aprender a fazer aquela frase que a gente fala, que fazer do limão uma limonada, é isso aí. Por exemplo, quando nós começamos o marketing multinível da Polishop há 10 anos atrás, o Cris citou aí que nós fomos naquele primeiro evento em abril, né, que foi aqui no Unic, em São Paulo. Nós tínhamos ali, acho que umas 1.000 pessoas, mais ou menos. E eu não sei se você se lembra, Cris. Escuta isso, tá? Vocês aí. Até ali, nós não tínhamos sistema funcionando ainda, não é, Cris? Não tinha dado tempo. Olha só, presta atenção nisso, tá? Tá bom? Nós não tínhamos sistema funcionando. E como é que nós, que estávamos lá, que o Cris falou que era 10, 12 ou 13 rubis, na época, porque dependeu de nós, os meus rubis, o dele, o outro. Como é que nós colocamos ali? E, claro, o Gilberto fez o papel dele, o Daniel, todo mundo junto. Como é que nós colocamos ali 1.000 pessoas num evento? E ali, até ali, não tinha sistema, não tinha reunião caseira, né, Cris? Não tinha reunião caseira. A única coisa que nós tínhamos era reunião online, que nós abrimos logo em seguida e começamos a fazer reunião online. Tanto prova que reunião online funciona, escuta o que eu vou falar para vocês. É uma questão de paradigma. Tanto prova que a Marilete está aqui, e eu lembro muito bem que a Marilete assistiu um plano meu. Não sei se tinha assistido antes, mas eu me lembro que ela fala, eu assisti o plano da Luísa. A Fernandinha também. Um monte de gente que está aqui, daquela época, assistiu online. Vocês lembram que eu fazia assim, olha para mim, entendeu? Ficou um bordão, olha para cá, olha para mim. Eu não conhecia muito bem as técnicas, mas eu já sabia, porque eu já tinha visto em livros, porque no sistema fala para a gente ler, porque o pessoal não lê, né? Ninguém lê, né? E uma das coisas que eu mais fiz na minha vida, naquele começo, foi ler, porque era uma coisa que eu tinha na mão. Eu não tinha internet, eu tinha que ler. Então, eu tinha que ir lá na livraria, comprar um livrinho e ler. E uma das coisas que eu aprendi lá atrás, e fica na memória, entendeu? Lá atrás ficou assim, as pessoas são, né? Existem 3 tipos de pessoas, visual, sinestésica e auditiva. Então, quando eu estou falando com visual, o que eu tenho que falar para ele? Olha isso, olha para cá, olha para mim, entendeu? Ou então, veja isso, ou então, com outro, né? Imagina, senta. E eu já tinha lido isso, tem até um livro, né, que fala só disso, inclusive. E quando nós começamos a mostrar o plano online, eu me lembro que eu fazia isso porque eu já tinha lido lá atrás que eu ajudava as pessoas a se concentrarem aqui, né, comigo, entendeu? Então, eu acho que a internet, para quem entrou no negócio antes da pandemia, ela tem uns paradigmas ainda para quebrar, porque ela fala, não é tão eficiente, não é isso, porque ela estava talvez mostrando muito o plano caseiro, né, presencial, mas não, esquece isso. A gente tem, uma coisa que eu vou falar aqui, o multinível, eu tenho 30 anos de multinível, né? Desde a primeira empresa, cheguei a diamante, levei 2 anos e meio, diamante lá era bem mais difícil do que aqui. E eu posso dizer para vocês o seguinte, nós temos que entender que hoje é outro momento. Então, eu tenho que trazer coisas de 30 anos atrás, mas eu tenho que me adaptar às coisas que existem hoje. Se eu escuto de alguém me falar assim, quando eu vou perguntar, mas por que hoje a pessoa está assim, você fala para o mercado, e a pessoa fala, não, o multinível é assim mesmo. Eu não aceito essa resposta como uma coisa lógica. Eu acho que o multinível é o mesmo, eu acho que o coração do negócio é o mesmo, que são os 8 passos, mas se nós não acompanharmos as ferramentas que são novas,
nós somos velhos, né? Nós somos velhos. Porque você vai negar que o mundo digital está aí? Você não pode negar isso. Então, isso eu estou falando mais para quem é mais antigo. Porque quem é novo, nós temos Rubi que entrou aqui no negócio agora, entendeu? Nós temos Rubis que entraram no negócio agora e que são Rubis, né? Aliás, que entrou no negócio na pandemia e já chegou a Rubi Plus. Então, assim, prova, e outros que eu vi aí que chegaram, não sei se entraram na pandemia, mas eu já tenho caso de gente que entrou na pandemia e que já chegou nesse nível. Então, isso prova que é uma questão de mente, né? Como a gente pensa. Então, nós mais velhos, que tomar um certo cuidado, porque tudo que eu falar do meu passado é importante, mas nem tudo que eu usei lá, eu uso hoje, porque hoje tem algumas ferramentas mais modernas. Entendeu? Então, eu sempre falo assim, gente, o multinível é assim. Então, nós vamos ter pessoas novas, pessoas chegando a diamante, pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas paradas no PIN. Às vezes, você estaciona no teu PIN. E daí? Qual é o problema? Você tem que dar alguma satisfação para alguém? Alguém sabe por que você parou? Ah, eu não vou valorizar aquele diamante que já tem 3 anos que ele está lá como diamante. Isso é um grande erro. O multinível, aliás, aqui não é uma empresa do tradicional, do corporativo. Não é assim aquele cara que entrou aqui, entendeu? Escute isso é importante para nós mais velhos. A pessoa que ela entrou aqui, ela passou por uma seleção, porque eu estou procurando um engenheiro X, que faça X, e quando ele não me servir mais, eu mando ele embora. Nós lidamos com seres humanos, nós lidamos com pessoas. E se nós lidamos com pessoas, nós temos que parar para pensar se, às vezes, o que está acontecendo com aquela pessoa e, às vezes, o que está acontecendo com a gente também, naquele momento, né? Então, eu costumo dizer assim, olha, vou comparar para vocês entenderem. Todos vocês têm grandes valores. Se você é um diamante e você não está tão satisfeito porque você está no PIN, já faz 1 ano ou 2 anos, não se caia, não se deixe, né, abater por isso, porque ninguém sabe da tua vida, ninguém sabe o que está acontecendo. E eu sempre comparo pode comparar isso na área do esporte, pode comparar isso na área da ciência. Por exemplo, nós temos o Neymar e nós temos o Pelé, tá certo? Então, cada um tem o seu momento de glória. Cada um tem o seu momento, entendeu? Hoje, o Neymar é a estrela, mas nem por isso que o Pelé está parado, ele deixou de ser o que ele é. Sim ou não? Então, eu acho que os valores de quem chegou a diamante, de quem chegou a duplo, de quem chegou a triplo, se ele sempre vai valer. Esses reconhecimentos que a gente, às vezes, sabe, a gente tem o hábito no negócio, de mais, assim, aquele que está crescendo, a gente dá maior atenção. No multinível é meio que ensina-se assim, né? E é uma coisa meio natural, não tem culpa não, sabe? Ninguém tem culpa. Mas é bom a gente saber disso, porque a gente porque às vezes até a própria empresa faz isso. Até as próprias lideranças fazem isso. A gente bota toda a energia naquele porque a gente também quer crescer. Mas, às vezes, a gente não percebe que, às vezes, a gente tinha um diamante do nosso lado também, que só estava no momento e que trava, às vezes. Eu conheci histórias no multinível. Vocês sabem que a empresa que eu trabalhei foi a Emo e que ela tem mais ou menos 70 anos e ela está em mais de 100 países. Então, eu conheci muitas histórias. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas que ficaram décadas, né, fazendo, e eu conheci essas pessoas. E fui muitas vezes para a sede da empresa nos Estados Unidos. Então, é o seguinte, tinha histórias que eu escutei, e isso me fortalece, que às vezes, tem um deles que ele, inclusive, faleceu recentemente, era um dos maiores hoje no mundo, acho que é o cara que mais fez dinheiro no multinível, faleceu acho que faz 1 ano, e ele chegou num nível que, por coincidência, acho que foi, não sei se foi triplo diamante alguma coisa, e ele ficou naquele nível por, tipo assim, 6, 7 anos, e não saía, entendeu? Daquele nível. E depois, gente, ele explodiu de tal maneira que ele virou o maior daquela empresa naquele momento. Então, eu conheci muitas histórias que me fortalecem dentro do multinível como uma jornada,
entendeu? Para aquelas pessoas. O novinho não tem muito essa noção, ele vai falar assim, nossa, mas por quê? Tá tão fácil, tá indo, eu já cheguei Elite, Elite Plus e Ruby. Mas pensa que poderá acontecer momentos, que poderá, não significa que vai acontecer, entendeu? Então, o multinível é uma jornada, é nós fazermos esse negócio. Outra coisa que eu acho que falta muito também para nós, seres humanos, a gente acaba se perdendo muito porque todo mundo quer dinheiro, né? E assim, no fundo, a gente precisava ser um pouco mais humano, sabe? Eu acho que a gente se perde. Quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, é natural, não é culpa de ninguém, né? Mas a gente acaba indo para os nossos sonhos e não vivendo aquele que está começando, que não é fácil, né? E às vezes também a gente deixa para o outro fazer e o outro não está tão preparado e também não faz, e aí vira uma cadeia, entendeu? Vocês podem perceber as lideranças que as pessoas que vocês estão aqui, vocês ensinaram, vocês conseguiram até duplicar elas, mas ela ensinou alguém, que o outro ensinou alguém, e de repente chega lá embaixo, às vezes não conseguiu, né? Então, por isso que o trabalho de profundidade ele é muito, muito, muito importante. Mas nesse momento nosso, trabalhar pela internet eu acho bastante confortável. E eu vou contar uma coisa para vocês, que não sei se vocês vão entender, mas quando eu entrei aqui na Polishop, como eu já tinha passado momentos muito difíceis, e vocês vão, às vezes, se dar com alguma pessoa que já fez multinível 30 anos atrás, que era muito difícil, e vocês vão convidar a pessoa e ela não vai nem querer entrar, porque ela tem uma imagem daquela coisa difícil, entendeu? Que era carregar a lousa, e era muita coisa mesmo para se fazer na época, porque não tinha a tecnologia de hoje, então acabava sendo bastante desgastante. Então, o que eu acho que quando você está fazendo esse negócio hoje, uma coisa que eu quero confessar é que quando eu fui convidada aqui, eu também questionei, inclusive com o Daniel, talvez ele nem se lembre, mas uma das perguntas que eu fiz para ele, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, dá dinheiro? Ele falou, dá. Então, estou junto, estou dentro e tal. Mas eu falei, mas cara, mas eu vou ter que ficar indo mostrar plano de casa em casa? Eu vou explicar isso para vocês. Como eu penso. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante mostrar plano casa a casa. Eu acho. Duplica-se mais rápido. Mas tem um lado ruim, que talvez vocês nunca pararam para pensar. Se eu tenho um negócio bilionário, maravilhoso, fantástico, que século nós estamos? Que tecnologia nós temos? E aí, eu entro nesse negócio e vou fazer uma reunião. Tudo bem, eu vou chamar meus amigos aqui na minha casa, vou dar uma pizza, nós vamos conversar e vamos falar sobre negócio. Isso é uma coisa. Mas imagina aquela situação que chega a acontecer no multinível, muitas vezes, que você vai fazer um plano para o teu online, que você atravessa a tua cidade, que você chega numa casa e que você chega lá, tem 2 pessoas, ou às vezes uma, ou às vezes até nenhuma. Quantos de vocês já não passaram por isso? E aí, aquele cara que está despreparado, que ia fazer reunião na casa dele, ele fica desesperado e ele fala, não, mas eu convidei 10 e só vieram isso, não sei o quê. Ninguém imagina que não vieram porque ele não sabe convidar, não foi bem preparado. Eu não estou dizendo que não funcionaria se não fosse bem feito. Agora, imagina que esse cara sai correndo e liga para a vizinha, faz a vizinha vir, a vizinha estava fazendo janta, daí ela vem de chinelo na tua reunião, aí vem o outro vizinho, que ele vem lá de shortão, bonito, do jeito que ele está em casa, todos vocês já passaram por isso, entendeu? E aí eu, a bonita aqui, ó, né? Vou lá na frente, com 2 vizinhos que foram pegos de última hora, arrastados para vir ali, vocês já passaram por isso? E aí eu começo a mostrar uma empresa gigante do mercado, João Apolinário, 1000 tantos produtos, e começa a falar. Se o negócio é tão bom assim, eu precisava ter ido daqui da minha casa, confortável, a tantos quilômetros, na casa daquele cara, que eu nem vou falar o quê, e vou mostrar um plano. Então, isso também é um lado negativo para o negócio. Eu aprendi no marketing multinível que nós temos que estar no comando. Eu vou falar desse comando agora. E esse comando é assim, se você tem uma empresa que é tão boa, as pessoas têm que vir até você. Olha só, eu posso complicar alguns de vocês aí agora, né? Com essa mentalidade, mas nós vamos chegar lá. E eu disse que cada um faz o que quer. Mas, assim, na verdade,
você tem que estar no comando todo o tempo, tá? Então, vamos perguntar uma coisa primeiro para você. Você sabe por que as pessoas entram no negócio? Você tem noção por que as pessoas entram no negócio? Essa pandemia, para mim, foi muito útil, porque eu pude estudar muito. Porque quando a gente chega a diamante, duplo, triplo, às vezes a gente não tem tempo de estudar, porque tem tanta coisa para fazer, tem que comprar carro, tem que comprar casa, tem que construir a casa, mais os online, mais isso, assim, é verdade. E aí ele fica o dia inteiro postando lá que está fazendo a casa, que isso, que aquilo, e esquece até do grupo, e nós não podemos esquecer. E isso aconteceu comigo, e por isso que eu estou falando. Sem nem ofender ninguém, eu estou falando o que aconteceu comigo, entendeu? Então é o seguinte, anotem aí isso. Eu vou dar uma ficha para vocês agora. As pessoas entram no negócio por dois motivos apenas. Apenas dois, e aposto com qualquer um de vocês aí. Pelo prazer, tá? Para ter prazer, ou para se afastar da dor. São essas duas coisas que a pessoa entra no negócio. Ou para ter prazer, ou para ela se afastar de uma dor. Bom, já que nós sabemos que são só essas duas coisas, olha como é fácil a gente manter no comando as coisas, né? Vamos voltar no passado com uma ferramenta antiga que eu tenho, que até acho que foi uma MED que fez um treinamento usando também essa mesma técnica e que nós estávamos meio no passado isso aí. Vocês lembram do form? Lembra do form? Então vamos estudar o form. O americano não faz as coisas, não inventa as coisas por acaso, não. Olha lá. Por que serve o form? Entendeu? Para esses novinhos que não sabem o que é o form, é uma forma de convidar a pessoa. Mas ela não é só convite. Ela é convite, acompanhamento e fechamento. Quanto vocês querem apostar? Vou explicar para vocês por quê. Se nós temos que... as pessoas que nós vamos buscar, seja parente, seja amigo, seja quem for, nós temos que sempre nos preocupar apenas com duas coisas, que ela quer estar perto do prazer, né? Ou longe da dor. De uma dor, que nós já vamos falar qual é a dor, que nós temos que descobrir qual é a dor, né? Entendeu? Então, quando a gente usa o form, nós vamos descobrir a dor. E a gente usa o form antes de mostrar o plano. Esse form, ele deveria estar escrito aqui dentro do nosso cérebro, lá, para toda vez que a gente fosse convidar, para a gente não errar tanto e continuar usando o form. Vocês que são novos, é o seguinte, o form significa... O F é família, que quando a gente vai fazer um contato com alguém, quando a gente fala com alguém e pergunta, e aí, como é que está a sua família, como é que está a sua esposa? Faz parte da educação até, né? Você chega numa pessoa, você não vai chegar para ela, eu tenho um negócio de multinível, você vai... Então, vamos lá. O F, ele vai... quando a gente aborda uma pessoa, quando é necessário usar a família, não vamos usar o F todas as vezes. Nós vamos usar muito mais o O, que é ocupação, né? O R é recreação, o M é a mensagem, é forma, né? Então, o que acontece aqui? Quando eu vou conversar com uma pessoa, quando eu faço isso, que eu pergunto da família dela, e logo em seguida eu pergunto do trabalho dela, eu estou demonstrando uma preocupação e isso vai quebrar uma barreira nela, tá? E isso quem explica são os psicólogos, né? Que ensina muito isso, quebrar barreiras na pessoa. É como um vendedor. Se eu chegar com uma pessoa empurrando um produto nela, ela não quer. Mas se eu entender os porquês, então aí é mais fácil eu chegar. Eu sou o motivo dela. Então, olha para cá, como é interessante. A gente usar isso e nós ensinarmos mais isso também para o nosso time, né? Porque isso ficou meio jogado ali. E todos nós já sabemos que isso existe, que eu já vi lá no Sistema INA, inclusive. Então, o que acontece? Quando eu chego para uma pessoa e eu pergunto isso, eu quebrei aquela barreira da resistência nela, porque eu fiz uma pergunta. Então, vai agir lá no cérebro dela, né? Ela não está vindo aqui para me vender nada, para me empurrar nada. Por isso que a gente não pode chegar no convite empurrando. Às vezes, a gente erra até na família, porque a gente faz isso na família e não dá certo. Mas se a gente tivesse usado o form bem, até mesmo na família, seria melhor o resultado, tá?
Vocês vão entender que é o sonho de cada um que vai fazer cada um entrar aqui. Mas nós também precisamos aprender técnicas, porque as técnicas nos ajudam. É uma questão de números. Se você colocar 3 pessoas nesse negócio, você não vai chegar a diamante. Mas se você colocar 30, você terá chance de chegar a diamante. Mas talvez, se você tivesse técnica, com 10, 15, talvez o aproveitamento seria melhor. Deu para entender? Então, as técnicas nos ajudam nisso. Os números têm que ser grandes mesmo. Essa história de 3 é só para mostrar o plano. Então, eu quero dizer para vocês uma outra ficha que vocês anotem aí, para a gente entender. A primeiro momento, quando a pessoa, nós vamos convidar ou mostrar um plano, a pessoa não está interessada em você. E ela não está interessada na empresa. E ela não está interessada em produto. Bingo, vamos de novo. A pessoa não está interessada em você. Então, quando eu falar que não está interessada em você, então baixa a tua crista aí e para de dar desculpa que você não tem carro, que você tem que ter um carro bonito, que você tem que ter uma casa linda, que você é muito pobre. Então, não está interessada em você. E ainda posso ensinar vocês, se der tempo, como que você pode usar o sucesso de alguém para não se dar desculpa. Mas vamos lá, pegar emprestado o sucesso de alguém, tá? Mas vamos falar só disso, porque não vai dar tempo. Então, o que acontece aqui? Quando eu pego uma pessoa e eu vou usar o form, eu vou convidar ela. Então, eu primeiro preciso perguntar um pouquinho da família, se ela for próxima, se ela for um amigo de trabalho que você não tem o hábito disso, você não vai usar o F. Você vai direto na ocupação. Mas olha o que acontece quando eu pergunto para ela como que ela está no trabalho dela. Ela vai falar. Aqui tem outra coisa importante. Sabe por que nós queimamos metade das pessoas? Pela nossa ansiedade, pela nossa vontade de contar, pela nossa vontade de fazer. Quando eu falo que a empresa não é importante para o convidado nesse momento, eu quero frisar uma coisa. Nesse momento. E nem o produto, nesse momento que eu estou falando, de convite e de colocar... Sabe por quê? Só algumas pessoas entram pela empresa. Eu já ouvi algum depoimento. Você vai falar, Luiz, eu ouvi alguém falar, e no meu grupo tem, e no de vocês tem também. Alguém que vai falar assim. Não, mas eu entrei por causa da Polishop, porque é o nome da Polishop. Vocês já ouviram isso, né? Eu também já ouvi, entendeu? Não, eu entrei por causa dos produtos, porque nossa, eu adoro os produtos. Vai ter esse perfil, sim. Mas é a minoria, tá? Que usava produto e que... Ou é a pessoa que fez multinível. Se a pessoa fez multinível, o nome importa muito, porque ela entende de multinível. Então, ela sabe que uma empresa forte e tal. Isso tudo depois que nós estamos dentro do negócio, os produtos é a coisa mais importante que existe. Depois que nós estamos dentro do negócio, os produtos são as coisas mais importantes que nós temos. E o nome da companhia também. Mas eu quero só te quebrar uma barreira aí, que é aquele novinho, viu, gente? Vocês não. Mas aquele novinho que ele chega falando de Polishop, de produto e de isso e daquilo. Não é assim. Mesmo sendo nossa... Eu já errei muito também. Então, você chega lá e pergunta da ocupação do cara, mesmo sendo seu parente. Pergunta, deixa ele falar. Deixa ele falar. Tem que ter paciência. Lembra que eu falava que tem que ter paciência, persistência, consistência? A paciência tem que escutar o cara contar. Que ele está desempregado, que é o chefe dele, põe os egos dele para fora. É o teu cunhado chato. Que você tem que escutar, entendeu? Mas acontece que quando você escuta ele, vai escutando, você tem uma coisa na tua cabeça, descobrir a dor dele. E aí, quando ele reclamar, então vamos dizer que vamos dar um exemplo do cunhado, né? Mas pode ser para qualquer pessoa. Então, ele reclamou, você leva ele para reclamação, mas está difícil mesmo. Põe essa palavra para você ver na boca do cara. Aí ele vai detonar, desgraça tudo que tá, que o país, que a pandemia, que o diabo 4. E ele vai te contar, porque se você souber cutucar, entendeu? Ele vai te contar que ele tá com o carro atrasado. Ele vai te contar que ele tá com o apartamento atrasado. Ele vai te contar a dor dele. Entende? Você descobriu 2 dores. Que as filhas dele estão tudo parado, que a Disney, que ele sonhava levar os filhos, não vai dar mais.
Então, olha como é sutil tudo isso. Você não pode chegar numa pessoa e falar, qual é a tua dor? Né? Mas quando você conversa com ela, ela vai falar da dor. E olha que interessante. Você descobriu a dor, você vai mandar mensagem, né? Então, nós erramos muito, ensinamos muito errado, porque eu descobri também, hoje, inclusive, estudando, fazendo uns cursos aí, não precisa fazer isso, mas para saber um pouco como as pessoas estão vendo hoje, como as pessoas estão escutando hoje, como que está o mercado hoje, por que existe pessoas que põem lá, vai falar abobrinha lá na internet, ela fala 2 horas na internet, cobra o curso R$ 2.500, R$ 1.500, vocês concordam comigo? E vende pra caramba ali, você entra ali, o cara fala que tem 100 mil alunos, o outro tem 50 mil, o outro tem 10 mil, e eu falo assim, poxa, mas como assim? Porque existe ali a psicologia da atração, entende? Essas pessoas são especialistas em estudar isso. Aliás, nós devemos entender um pouquinho só disso, um pouquinho só as lideranças. Por quê? Porque isso é usado nas vendas, as grandes corporações, elas utilizam muito, entendeu? E nós, engraçado, né? Nós estamos no marketing multinível, que está dentro da venda direta, não é verdade? E nós não sabemos quase nada de vendas. E temos preconceito contra a venda. Eu vou falar um pouco disso mais para o final, entendeu? Então, voltando no convite, que é muito importante nós impregnar isso dentro das nossas cabeças e da cabeça do pessoal novo, que não adianta a gente despejar um balde de informação. Hoje, por exemplo, na internet, ninguém aguenta ficar nessa sala. Isso aqui é ciência, que eu vou dizer. Ninguém aguenta mais escutar uma pessoa falando a mesma coisa repetidas vezes. Deu para escutar o que eu falei? Porque ninguém aguenta mais. Então, se ninguém aguenta mais, mas o multinível é assim. Como assim, Luísa? Você é burra? Ele é assim, mas hoje nós temos outras ferramentas. Então, o que eu vou fazer, hein, Luísa? Eu vou criar, vou pôr essa porra dessa cabeça para funcionar. Eu vou juntar o lá antigo com a coisa nova. Então, um plano de marketing não pode levar 2 horas. Porque ninguém fica. Entendeu? E o que eu faço para eliminar ali, Luísa? Bom, aí é outras 500 que a gente vai ter que ir estudando e diminuindo e fazendo e usar um pouco da psicologia. Então, eu olho na internet, né? Gente, eu não estou mandando vocês ir procurar a internet. Eu estou falando para vocês que eu estou acompanhando o que esse jovem hoje, por que hoje um cara de 22 anos é dono do Facebook, do WhatsApp, o cara tem bilhões, entendeu? Então, eu também tenho que ouvir o que o mercado quer. Eu tenho que ouvir o que um jovem tem na cabeça. Só eu que sei? Só porque eu tenho 30 anos? Grande merda, entendeu? Eu tenho que usar o que eu tenho lá e o que eu tenho hoje. Sim ou não o que eu estou falando? Nós temos muita gente velha no nosso negócio. Velha não é de idade, não, entendeu? É de mentalidade. Então, nós temos que pensar o seguinte, tem que buscar linguagem diferente, porque as pessoas não querem. Hoje, o WhatsApp, os meus filhos trabalham em multinacional, com cargos altíssimos. Eles não lêem se você mandar uma mensagem com 3 linhas a mais. Aí você vai condenar, você vai falar assim, mas o povo hoje mudou, isso está errado. Gente, quem estiver julgando é que está errado, porque isso é evolução, é um caminho, não tem como voltar para trás. Então, nós precisamos usar o sistema, tudo que existe, mas nós, liderança principalmente, precisamos inovar. O João Apolinário fala em inovar toda hora. Nós estamos numa empresa inovadora, né? Então, quando eu vou convidar alguém que eu vou usar o fórum, eu descobri a dor dele. Então, olha que interessante. Eu vou dizer para ele do negócio, então. Meu cunhado falou para mim que ele está com a prestação do carro atrasada, o apartamento atrasado. Aí eu vou dizer para ele assim, João, se eu te disser, se eu te contar, o que é isso? São frasezinhas que abrem a mente dele, entendeu? Se eu te disser, você sabia como funciona a nossa mente quando eu falo se eu te disser? Ele diz. Se eu te contar, a Luciana sabe disso. Conta.
São dicas. Então, vamos lá, vamos começar esse convite direito, em vez de eu chegar derrubando um balde de informação para ele, que a minha empresa tem um produto X, um produto Y. Nesse momento, não. Aí eu vou dizer para ele, se eu te contar que eu encontrei um negócio novo, do futuro, internet. Se nós estamos vivendo a era da internet, nós temos que usar a internet. Que você trabalha 1 ou 2 horas por dia e que você... Qual é a dor dele, minha gente? Talvez, se você se interessar, você pode pagar as prestações do teu carro. Bingo! Matou! Porque eu lembrei ele que eu tenho uma oportunidade, que ele pode resolver a dor dele. Ou se ele falou que está com vontade de viajar, aí você vai partir para a viagem. Então, o Forme é a sacada nossa, que a gente não pode perder. E a gente perde. Eu mesma já fiz muito convite, que eu começo convidada, aí a pouco eu falo, nossa, o negócio é maravilhoso. Olha essa Mercedes aqui. Ah, cara, grande merda. Escutou o que eu falei? Ou então, eu vou fazer uma reunião na minha casa. Já fiz um monte. Venham para minha casa. Pena que eu não posso mostrar para vocês. É uma casa linda, 1.000 metros, 6.000 de terreno, grama, tal, bonito. Vamos fazer uma reunião na casa da Luísa? Vamos? Aí eu trago o cara para cá e eu mostro o plano aqui no meu escritório, onde eu estou. Escritório grande, cabe umas 15 pessoas. Aí eu mostro o plano para elas. Já fiz isso várias vezes. E aí eu viro para elas e falo, tá vendo? Tudo isso eu conquistei com multinível. Grande coisa. Eu não descobri a dor dele. Olha que pegadinha que a gente tem no negócio. Nós precisamos aprender as pegadinhas do negócio. E aí, quando nós nos preocupamos com a dor dele verdadeiramente, nós estamos nos colocando de uma outra maneira dentro do universo. Porque aí nós estamos com o coração. Porque aí a gente se envolveu pelaquela prestação do carro dele, que a gente realmente vai querer ajudar ele a pagar a prestação. Então, o nosso negócio é de números, sim, senhores. Mas, além dos números, nós temos que entender que o nosso negócio é de gente. Agora, essas abordagens, né, de como coloca, parece que não são importantes, às vezes. E eu aprendi lá atrás, há 30 anos, assim, pequenos detalhes faz grande diferença. Que alguns pequenos detalhes que a gente aprende pode fazer essa grande diferença, né? Então, quando eu vou fechar com esse cara, o João, como eu sei que a dor dele era aquilo, aí ele vai falar assim, conta. E o que nós fazemos muitas vezes? Viu, novinhos, vocês que estão aí? Vocês estão tão ansiosos para patrocinar, que vocês falam, vem aqui. Em qualquer lugar, vocês mostram o plano. Porque você está ansioso para mostrar o plano. Você quer, né? Olha a postura. Vamos lá? Vamos voltar ao que nós precisamos fazer? Estar no comando. A gente não pode perder o comando sem ser... como eu posso dizer? Qual a palavra que eu poderia dizer? Aquela coisa de arrogância. Você está no comando, mas ele não sabe que você está no comando. Essa é a técnica. Como assim, Luísa? Você está no comando e ele não sabe que você está no comando? O ser humano é assim. Então, eu vou dizer para ele assim, então, João, pois um negócio que a gente pode desenvolver pela internet, você trabalhar 1 hora por dia e se você pagar a prestação do seu carro. Eu quero ver. Aí você corre mostrar. Não, a hora apropriada também é importante. Você está no comando, você vai dizer para ele assim, João, só que o problema é o seguinte, que agora... eu não vou poder te falar, te mostrar. Porque eu preciso de 40 minutos, porque não dá para mostrar um plano em 15. E dependendo da situação, você está no meio das crianças, você está em qualquer lugar. Comando. O negócio é grande. É isso que falta entrar dentro de nós. Se o negócio é grande, eu tenho que confiar no meu negócio e não ficar com aquela insegurança de, será que ele vai entrar? Deixa eu fazer o plano aqui. Olha só. João, agora eu não posso, mas eu tenho 2 dias na semana que eu vou me encontrar numa sala onde nós vamos levar de 35 a 40 minutos, por exemplo, para você entender como funciona. Isso é uma forma, tá? E aí você vai falar, eu tenho segunda e quarta, mesmo que você tenha todos os dias. Olha um erro. Eu tenho o sistema Winner todos os dias na minha mão. Que ótimo. Mas se eu falar para o candidato, eu tenho todos os dias, eu estou desvalorizando o meu negócio. Eu tenho todo dia, qualquer hora. Entra lá. Não. Então, você vai dizer para ele assim, eu só tenho segunda ou quinta. Mas quinta eu não posso. Eu só tenho segunda ou quinta. Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso.
Você não tem coragem, porque você está tão desesperado para patrocinar, entendeu? Isso são técnicas de americanos. Eles usam, eles são bem frios, bem profissionais nisso. Comecei a ler, recordar coisas assim. Então, o que acontece aqui? O João vai ter que te esperar terça e quinta, porque não adianta. É terça ou é quinta que você tem. Se todo caso, os 2 dias não puder, você vai, vamos remarcar outra semana. Ele vai dar um jeito de estar terça ou quinta, porque você mexeu na dor dele. Você não falou nem o que era, nem... Ah, mas não dá para você falar do que é? Eles vão falar isso. Mas qual é a empresa? Mas o que eu tenho que fazer? Eu quero ver se você é capaz de manter essa postura assim. João, eu já disse para você que a gente vai falar sobre o negócio aqui no ambiente apropriado, nós vamos falar, pronto, mudou a postura, entendeu? Agora, não que você não possa mostrar o plano para ele, você pode, porque às vezes ele é teu cunhado, ele é teu irmão, e você pode virar para ele e falar, então tá bom, mas então nós vamos ali, mas eu vou levar 30 minutos, 40 minutos para a gente conversar sobre isso, tudo bem com você? Tudo bem com você. Então, essa postura que é o maior erro de todo mundo, quando começa, pensa no teu online, se ele tem essa postura para fazer isso. Ele não tem, entendeu? Porque ele não foi ensinado. E mesmo que a gente ensina, ele vai estar tão ansioso que ele vai fazer. Porque nós já fizemos isso. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não erra mostrando o plano? E olha que interessante, você vai mostrar o plano para o João. Aí você vai fazer o fechamento, né? Tem muitas frases interessantes para o fechamento também. Por exemplo, eu aprendi que tem uma palavra, que é a palavrinha porque. Eu já tinha aprendido que a gente não usa a palavra eu, meu, né? A gente tem que eliminar isso do nosso vocabulário. Isso tudo tem a ver. Mas eu aprendi que a palavrinha porque, que é uma palavrinha que a gente pergunta muito. Você vai no fechamento, o cara fala alguma coisa, você fala, mas por quê? Mas por que você não vai entrar? E olha que interessante, né? Que a palavra porquê, ela cria uma barreira da resistência. Mas como assim, Luísa, que ela cria? Os psicólogos ensinam. É o seguinte, que lá no nosso, desde a nossa infância, tudo que a gente faz de errado, alguém pergunta por quê. Não é verdade? Você já viu o teu filho, quando ele faz alguma coisa, o que você fala para ele? Mas por que você fez isso? Mas por quê? Por quê? Por quê? Isso fica impregnado como negativo dentro da nossa mente. Então, quando eu começar a fazer uma venda, que nós vamos falar sobre isso, venda, nós vendemos, gente, vamos assumir, entendeu? Vendemos um negócio e vendemos produto também. Então, vamos lá. Então, quando eu falo por quê, eu estou travando a mente do cara. Então, eu preciso substituir essas palavras, que são coisas tão pequenas, né? Por outras, assim, por exemplo, o que, não por quê. O que, qual, como. Por exemplo, o que impede, o que aconteceria se você entrasse aqui e o que seria mais fácil para você? Ou então, por exemplo, qual o motivo que levou você a pensar nisso? Qual das coisas que você viu que você mais gostou, né? Ou então, como seria se você estivesse ganhando esse dinheiro? Qual nível aqui seria bom? Então, uma coisa que eu aprendi nova. E uma outra palavrinha que eu aprendi, que ela tem um peso grande também no fechamento, me ajuda. Me ajuda a entender por que você está pensando assim. Olha que frase pesadinha, né? Sabe por quê? Quando a gente está fazendo todo esse processo, deixa eu explicar, que eu convidei o João, que eu conheço a dor do João, e eu vou fazer o fechamento, quando eu chegar no fechamento, eu vou falar para o João assim, o João vai questionar, isso vocês têm que aprender, né? Todo mundo vai questionar, vai dar desculpa, vai falar não tenho dinheiro, vai falar isso, vai falar aquilo, e ali é a hora de você manter o controle, entendeu? Falar menos, escutar mais. E como que é falar menos? Esse falar menos é exatamente isso. Me ajuda a entender qual é a tua dúvida. Me ajuda a entender como você compreendeu isso. E outra coisa interessante é que naquele momento a gente precisa lembrar da dor dele de novo. Então, como eu usei a dor dele para patrocinar ele, para levar ele para uma sala, entendeu? Eu também vou usar a dor dele na hora que ele der desculpa. Só que tem que ser sutil.
Porque você não pode bater de frente com o cara. Você vai ter que usar essas frases, por exemplo, mas imagina, né? Se você estivesse ganhando esse dinheiro, você desvia ele do foco do problema dele, de que é caro, de que é isso, mas imagina, você teria outra possibilidade se não fosse isso? E aí tem muitas frases que a gente pode um dia fazer um trabalho só de objeções, né? E respostas. Então, assim, essas coisas, às vezes eu estava pensando outro dia, né? Eu falei, poxa, mas tem tanta coisinha tão pequenininha que eu já li em livro, né? Vocês já leram Inteligência Emocional, por acaso? Entendeu? Então, tantos livros que eu já li lá no passado e que às vezes fica guardado. E sabe por que é bom uma fase ruim da tua vida não ser sempre tudo maravilhoso? Vocês sabem por quê? Porque a melhor fase é quando não está indo tudo bem. Porque você coloca isso aqui para funcionar. Aí você pensa, entendeu? Se tudo está indo maravilhosamente, Deus é justo demais, o universo é perfeito, né, Luciana? Por que o universo é perfeito? Porque a gente tem o tempo certo para tudo. Tudo que acontece aqui está certo. O errado é a gente, entendeu? Então, se a gente não tiver um momento para a gente pensar, estudar. Eu arranquei do fundo do baú frases, porque eu voltei a estudar, entendeu? Na pandemia. O que você está fazendo na pandemia? Está jogando? Está aí jogando esses joguinhos de internet? É isso que vocês estão fazendo? Outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Quantos livros vocês leram? Quantas páginas? Eu passei de 1000 páginas. E você? Pergunta que eu faço. Aí o cara quer ter resultado. Não, mas no multinível é difícil. Difícil é o que você faz. Vai perguntar para uma médica se é fácil a vida dela. Tem uma médica aí que eu vi, entendeu? Não sei qual é a área dela, mas eu tenho 2 médicas aqui na minha casa, 2 noras. E eu vejo como é difícil ganhar dinheiro. Não é fácil. Você, ainda mais agora, com o corona, você vai, na mão. Por quê? Porque você não sabe o que pode acontecer com você. Imagina mãe de filhos, e não é assim, não é agora, né? Agora está mais difícil. Então, a pergunta que eu faço, não vem me dar desculpa que o multinível é difícil, entendeu? Não é difícil, é que a gente precisa aprender. Agora, eu pergunto, você precisa procurar um curso na internet para você ficar bababá? Deixa eu falar isso e deixar bem claro. Claro que não. Você não tem o sistema Winner? Você já chegou a triplo diamante? Se você ainda não chegou a triplo diamante, estude no sistema Winner que ele vai te levar lá. Nunca precisei fazer curso fora. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês séria, tá? Eu nunca, até um ano atrás, cheguei a triplo diamante, nunca precisei pagar para fazer um curso para entender de multinível, tá? O multinível, a gente tem um sistema que vai te levar até onde você precisa chegar. Agora, claro que eu não vou negar que se nós temos ferramentas que nós podemos melhorar o nosso eu, porque quando a gente melhora o nosso eu, né, a gente melhora tudo. Então, é importante. Mas aí, aonde que eu vou buscar isso? Entendeu? Está nos livros. Tudo está nos livros. Eu andei fazendo uns cursos e daí eu só recapitulei o que eu já tinha lido em livro. Então, vocês não precisam gastar dinheiro em curso. Entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês também, gente. A gente já está aqui terminando. Que é para ficar um pouco esperto com a internet, porque, assim, é uma venda desgraçada na internet. E você vai perder teu tempo também, às vezes, é muita rede social, gente do céu. É muita gente. Gente, tem dia que eu penso que eles estão me vigiando, assim. É engraçado, né? Você entra, daí vem um cara... Você pensou, você entendeu? Eu pensei em comprar um livro, o livro está lá, rapaz. Que diabo é isso? Entendeu? Então, é assim, a gente precisa sair um pouco desse troço aí. Porque, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês fazem multinível? Já veio gente procurar vocês? Porque eu nunca aconteceu. Porque eu estou nas redes sociais? Nunca me aconteceu de um cara chegar para mim e falar assim, eu te vi aí, diz que você é fera, você é boa, eu quero fazer multinível com você. Nunca! Então, que merda é essa que não serve para nada? Serve para outras coisas, mas não para fazer multinível. Eu acho que serve para outras coisas, mas eu ainda não descobri. Porque tem uns caras que eu olho assim,
vendendo muito pela internet? Tem um jeito de vender, sim, mas aí você vai ser especialista, vai fazer marketing digital, alguma coisa. Mas, assim, você falar para mim que a gente, essas redes sociais ajudam, eu não vejo essa coisa. E eu acho que, às vezes, você se engana, porque você está aqui assistindo o plano de marketing, mas está olhando no WhatsApp quem que está te chamando, pô. Ou entrando no Instagram para ver quem que botou lá a foto da casa do pé, né? Do banheiro, entendeu? É uma coisa impressionante. Nada contra. Ô, minha gente, eu estou nas redes sociais, todo dia eu dou uma olhada em tudo também. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes eu me pego olhando coisa que, assim, eu falo, nossa, eu estava com uma obrigação de fazer isso, era 8 horas da noite, quando eu vejo já deu 9h30, e eu entrei num vídeo do YouTube e fui para o outro, fui para o outro, fui para o outro. Isso deve acontecer com vocês também. E aí eu olho para trás e falo, porra, meu, mas o que eu fiz que eu perdi 1 hora e meia disso? Aí a gente fala no marketing multinível assim, ô, gente, não assista a porra dessa televisão, principalmente essa Globo, isso aí é só lavagem cerebral, não sei o quê. É verdade. Eu aprendi isso lá atrás. Mas também, se você ficar na internet, é a mesma coisa. Olhando, é pior até. Não é verdade o que eu estou falando? Então, vamos tomar um certo cuidado. E uma coisa que eu gostaria de dar uma dica também, que eu tenho visto e lembrado e pensado na evolução, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não posso ficar só no passado. Eu tenho que olhar o que o mercado quer. Repetindo mais uma vez essa frase, para ficar na mente de todos nós. O que o mercado quer? O mercado que eu quero falar quando eu vou convidar alguém. O que esse cara quer? O mercado que eu quero dizer se eu for vender um produto. Como vende? Será que eu vou vender um produto do jeito que eu vendia 30 anos atrás? Com a concorrência que existe? Claro que não. Então, uma coisa que eu aprendi muito interessante é que nós temos um grande preconceito, todos nós, e eu sou a primeira a dar o braço a torcer, que eu fui uma burrinha mesmo nisso. Por exemplo, eu entrei num momento no multinível que a gente não falava em venda. Por quê? Porque naquele momento, o marketing multinível, 30 anos atrás, era muito rede de consumo mesmo, entendeu? Então, a gente falava exatamente isso, as 3 coisas, consumir, vender e duplicar. Mas, porém, a gente frisava muito, entendeu? Que não precisa vender, como se vender fosse uma coisa que fosse ruim, feio, horroroso. Mas vocês já pararam para pensar que todo mundo que fica rico, ele vende, não é verdade? Ele pode não ser um vendedor direto, mas ele vende, senão não tem como não ficar rico. Gente, o João Apolinário é rico porque ele vende panela, um monte de coisa. A Maluísa Magazine é rica por quê? Todo mundo vende alguma coisa. E mesmo aqueles que não estão no mercado de negócios, né, que tem suas profissões tradicionais, ela também vende o serviço dela, né? A formação que ela tem, né? Enfim, se ela é uma arquiteta. Então, o que eu quero dizer é que é uma coisa que nós precisamos também assumir e quebrar essa barreira do preconceito, porque o vendedor, eu acho que talvez porque nós criamos nas nossas mentes o vendedor chato, sabe? Aquele vendedor que te empurra produto, aquele vendedor chato. E nós precisamos entender que não, que o mundo é outro hoje. Hoje na internet vende, enquanto nós não quebrarmos essa barreira, vai ter gente vendendo um monte de porcaria aí, vendendo curso, vendendo isso, vendendo produto. E a gente tem que aprender um pouco disso também, entendeu? Não precisa ser vendedor, eu acho. Eu nunca vou conseguir ser uma boa vendedora, eu acho. Mas, espera aí, eu preciso começar a parar o meu vocabulário, porque o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto e o que eu duplico, eu estou fazendo isso para outras pessoas. Então, eu estou impedindo, às vezes, olha só, como é muito séria a coisa. Porque se eu, a Luísa, que entendo de tudo isso, e estou querendo quebrar um paradigma meu, tá? Porque eu entrei no multinível de consumo, e que o mundo mudou, e que hoje eu aprendi que nós precisamos ter uma carteirinha, cada um de nós, de clientes, de que maneira nós vamos fazer, cada um vai buscar a sua forma. Mas olha que interessante. Eu assisti uma palestra de um cara de 30 anos de multinível falando exatamente isso. Olha, se todos nós aqui, que faz multinível, se a gente fizesse uma carteira com a mesma meta que nós temos de patrocinar 1 por mês ou 2 por mês, quando a gente entra, a gente assim, fazer com que a pessoa ela também consiga, seja via internet, seja via Instagram, seja via qualquer via,
né? Ela ter 2 novos clientes, pode ser a tia dela ser uma cliente, pode ser a vovó dela ser outra cliente, pode ser a vizinha da frente ser cliente, entendeu? Do apartamento. Se nós tivermos uma meta disso, e chegar no final do ano, a gente tem cada um dos nossos empreendedores, nós temos uma listinha de cada um tem 24 clientes, você não vai vender todo mundo, para todo mês, para todo cliente, mas você tem uma turminha, né, que compra constantemente. Esse mês um comprou, o outro mês o outro comprou. E nós entendemos que isso pode ajudar a pessoa na movimentação da loja. Porque aqui eu quero também que vocês questionem o seguinte, para muitos de nós, não faz a menor diferença movimentar a loja, tá? R$600, R$1.000, eu faço isso muito mais aqui em casa, para os meus filhos, todo mundo. Mas a gente tem que entender que nós temos todo tipo de pessoa dentro do nosso negócio. E também parar com esse negócio que a venda tem que ser para o pobre. Porque aí, enquanto a gente está duplicando isso, então a gente está tirando o nosso da reta, que nós também não precisamos fazer. E eu acho que o exemplo é o melhor professor. Então, assim, não é ser vendedores, mas se todo mundo gerar, nós criamos um novo hábito, né? Que é normal. Se nós temos uma loja com 1.200 produtos, criar um novo hábito. Eu acho que isso hoje, no mercado de hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, com o digital, é fácil de aprender e vender alguma coisinha, entendeu? E você fazer isso. Não apenas vender 600 só para movimentar a loja e não usar nada, mas, assim, ter o compromisso. Quantas famílias, às vezes, ela um casal, ou às vezes uma pessoa que mora sozinha, ela não faz aquele volume todos os meses de produtos mesmo, porque ela não tem necessidade. Vocês sabem disso, que vai chegar um ponto que ela, mesmo comprando tudo, então, ela faz 300 para o pessoal, mas ela faz mais 900. Ela vai criando um hábito de fazer um pouco mais. A gente trabalha no limite, entendeu? E por que nós trabalhamos no limite? Porque nós botamos R$600, que é a média, e todos nós, R$600, R$600. Nós podemos trabalhar com uma média um pouco maior. Não, sem forçar as pessoas a serem vendedores. Mas eu tenho visto em outros países, inclusive nos Estados Unidos, que eles têm batido muito, há muitos anos já, mais ou menos 10 anos, desde que a internet está aí, eles fazem negócio também, entendeu? Com produtos. E a gente tirar esse preconceito que a gente tem no Brasil. E eu estou falando muito isso com muita certeza, porque eu fui uma das pessoas que sempre tive essa barreira da venda, entendeu? Sempre tive a barreira da venda. Mas a gente tem que olhar o que está acontecendo no mercado. E a gente poderia dizer para vocês o seguinte, que o primeiro passo que nós temos no nosso negócio é o sonho, não é? Não sei se essas dicas ajudaram vocês, mas vamos falar só um pouquinho do sonho. Eu acho que o novo, às vezes, não entendeu muito bem, mas é assim, para você que é novo, deixa eu te falar uma coisa, você tem outra alternativa na sua vida de ganhar R$100.000 por mês. Olha aqui, R$100.000 por mês. Fazendo o que você faz? Tem? Não tem, né, meu filho? Então, outra coisa. Esse negócio, eu não botei fotinho para mostrar para você que é novo. Eu não botei fotinho. Eu poderia ter botado uma fotinho para te estimular. Mas eu aprendi uma coisa. Você precisa aprender, não é só motivar. Motivação ajuda. Mas motivação é uma fogueira que você acende. Apaga logo. Então, você não tem que estar só motivado. Vou te falar, poderia ter tirado uma foto. A casa que eu terminei agora, que isso ficou bonita, ficou bem linda. Nós estamos mudando agora em abril, eu vou mudar em abril. Então a casa ficou linda, eu poderia ter tirado a foto, olha, jogar aqui na tua cara e falar assim, tá vendo isso aqui? É a casa com dinheiro da Polishop, entendeu? Pegar a Mercedes, todo mundo já viu, mostrar essa casa aqui para você. Eu poderia fazer isso. E muitas pessoas que estão na sala também poderiam fazer, né? Mas isso faz parte do multinível, é bom fazer, para motivar, para poder inspirar as pessoas. Mas eu posso falar para você que está ouvindo na sala o seguinte, meu amor, este é o negócio melhor que eu encontrei na minha vida, comparando com tudo. Sabe por quê? Porque se você fizer bem feito
E se você não for mole, se você não tiver medo, se você, porque um saiu, porque um falou não, porque 50 falaram não, e se você não se preocupar, porque minha rede caiu, porque eu era Rubi, e agora o meu foi embora. Ah, meu Deus, se você for macho mesmo, assim, forte, firme, falar, eu vou dar uma vida melhor para minha família, você mulher, porque hoje não dá nem para falar macho, né? Todo mundo trabalha. Vamos lá, vamos fazer esse troço acontecer, entendeu? Isso é a coisa mais simples que tem, que existe na face da Terra. Vai, então, procurar outra coisa. Vai lá. Vocês sabem que não faz muito tempo, esse assunto é melhor não falar, mas a gente investiu aí um dinheiro altíssimo recentemente, quase 700 mil, numas lojas, estão fechadas. Então, vai se danar se você falar para mim que esse negócio aqui é difícil de fazer. Entendeu? Tem essas técnicas? Tem. Aí o que você faz? Aprende. Como é que eu faço para aprender? Vai lá para o Sistema Winner. Assiste treinamento, assiste treinamento, assiste treinamento, assiste treinamento. Leia livro, leia livro, leia livro. Quantas páginas você leu? Se você não estiver comprometido em aprender para mudar, para você ser um diamante, você tem que ter conhecimento, ter argumentos. Senão você vai chegar aqui, você não vai nem... Você entendeu? Você não vai chegar, aliás, você nem chega, né? E líderes, a gente tem que estar procurando ler, continuar, para a gente ter conteúdo, para a gente não ser aquela mesmice, ficar falando a mesma coisa, entendeu? Que enjoa, cansa. Hoje o mundo é outro, entendeu? Então vamos evoluir, vamos ver o que existe aí, vamos fazer o melhor que a gente pode. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas olha, o sonho é o que vai te movimentar. Então, aprenda esse passo, que eu nem vou falar dele, porque tem um monte de gente lá no Sistema Winner que fala do sonho, do quadro dos sonhos, de como você faz isso. Você trabalhar atualmente, todos os dias, acordar de manhã, olhar para o teu sonho e falar, é o meu sonho, eu vou. O sonho, ele começa no seu pensamento, né? Depois ele vai passar por um processo, nós já aprendemos isso, né? Um processo que você primeiro... bota esse sonho, depois você vai visualizar esse sonho, vai fortalecer essa visualização e vai fazer com que ele chegue à realidade. O pensamento aqui é o mais importante de tudo. Então, se você estiver pensando que esse negócio não funciona, que esse negócio é difícil, porque um saiu, ou porque o outro entrou, ou porque você convidou meia dúzia, ou porque você já convidou 30 e não deu certo, pense numa coisa, eu não quero te ofender, mas o problema está em você. Porque nós temos que aprender algumas coisas que vão facilitar, entendeu? Então, é isso que eu volto no sistema e nos livros. Os livros são fundamentais. Na minha época, foi o que eu fiz. E o sistema que nós temos hoje, que é o Sistema Winner, ele é uma cópia do mesmo sistema que eu aprendi lá atrás, tá? Então, é a mesma coisa. Você tem que se conectar. Bom, meu recado de hoje para vocês é esse. Eu espero ter ajudado vocês, entendeu? Eu estou com saudade de vocês, sabia? Eu acho que a palavra que mais eu ouço falar ultimamente é saudade, 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 né? Dos abraços, dos nossos encontros. Eu vou só dizer para vocês que seminário e convenção é muito importante, a presencial mesmo, é verdade, a gente está ali, olho no olho. Mas a gente ouviu tanto falar que a gente tem que aprender a fazer de um limão uma limonada, né? Então, assim, dá para se construir um negócio, porque a gente está vendo que dá, e nós não podemos esperar. Você vai ficar esperando passar? Você sabe quanto tempo vai levar para passar? Aí, estou vendo um monte de gente chegando aí, viu, Mamed? Obrigada pelo convite, viu, Mamed? Tá? Tamo junto, querido. Estamos juntos? Então, o meu trabalho hoje foi assim, do fundo do meu coração, eu quero que a Polishop, nós temos o melhor negócio nas nossas mãos, minha gente. Dos 30 anos que eu trabalhei, eu já trabalhei em 2 empresas antes, vocês sabem disso, e numa delas até o Cris também trabalhou, e a gente sabe o seguinte, a gente tinha uma merreca de um produto só, né, Cris? Um produto só. E lá naquela empresa que a gente trabalhou com um produto só, eu não cheguei, porque eu entrei no final, antes dela fechar as portas. Mas, enfim, teve gente que chegou a triplo diamante, a níveis altos. Então, eu acho que tudo está na nossa cabeça, na maneira de pensar. Eu acho não né? Então, a gente precisa... nós temos tudo. Eu nunca vi uma empresa com um esforço tão grande para pôr produtos como a Polishop.
Eu também nunca vi um esforço tão grande da parte deles, né? Se preocupar com tudo ali, eles se preocupam muito. Então, a gente tem tudo nas nossas mãos. Não existe, escutem, não existe até hoje no Brasil, põe isso na tua cabeça, nenhuma empresa de marketing multinível que chega aos pés da Polishop. Isso eu posso garantir para você. Mesmo comparando com a empresa que olha o que eu vou falar, mesmo trabalhando com a empresa que eu já trabalhei, que tem 70 anos de mercado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a empresa que eu trabalhei, que eu vou agradecer o resto da minha vida, foi ali que eu aprendi, foi ali que eu fiz meu pé de meia, todo o meu conteúdo vem dali, mas se eu fosse colocar ela aqui e a Polishop aqui, nós não temos o tanto de produto que lá tem, pelo menos no Brasil. Lá nos Estados Unidos, sim, mas aqui não. Nós não temos aquilo. E vocês não têm ideia o que é lançar um produto por ano, ou 2, por ano. E vocês ficam reclamando. Quando eu vejo o Gilberto lançar tanto produto assim, eu falo, meu Deus do céu. Parece para mim que às vezes ele está colocando muito fermento no bolo. Porque eu falo, nossa, é tudo de uma vez. Porque o problema é o seguinte, para mim era tão difícil, quando vinha um creme dental, nós trabalhávamos o ano inteiro com aquele creme dental. Entendeu? Quando vinha um outro produtinho, era mais um ano com aquele produtinho. A Polishop tem produto todo dia. Então, vocês viram que o produto, escutem, o produto é importante, a empresa é importante, para nós que estamos dentro, tá? Não interprete mal, porque eu expliquei lá atrás, eu gosto de recapitular. Porque aquele negócio do telefone sem fio, a Luísa falou isso, a Luísa falou aquilo, é um problema. Então, é o seguinte, nós temos tudo isso. E para quem está dentro do negócio, o produto é importante, porque é o produto que vai gerar dinheiro para nós. Então, olha só, nós temos tudo isso nas nossas mãos. Então, eu não comparo, né, nesse momento de mundo, a minha empresa que eu trabalhei, que tem 70 anos de mercado, com essa. A minha é melhor, sabe por quê? Porque ela tem todo esse produto, tem um dono que fica nos nossos pés. Eu nunca vi um dono de uma empresa, entendeu? Em todos os eventos juntos. É sério, participando, e tá ali, e tá se envolvendo. Quando eu trabalhei na outra empresa, eu vi o dono da empresa 2 vezes. Fiquei lá 15 anos, e acho que ele nunca nem soube o meu nome. Deu para entender? E eu era diamante da empresa aqui no Brasil, e só tinha 5 naquela época. Eu acho que o cara nem sabia meu nome. Então, olha só, como que nós temos coisas valiosas nas nossas mãos. E aí eu falo para as pessoas assim, sei lá, eu acho que as pessoas, quanto mais fácil fica, parece que mais elas, sabe, patinam. Então, vamos lá, todo mundo junto, isso vai passar, e quando isso passar, nós não vamos esperar passar, nós estamos fazendo acontecer, né? Então, vai ser muito melhor. Cris, um beijo em você. Obrigada, tá? Todos vocês aí, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas eu estou com muita saudade de todos vocês. E nos encontramos aí pelas praias do mundo, tá bom? Um abraço, beijo. Tchau, tchau.